Olá, boa noite. Quinta-feira, 22 de março de 2012. Hoje é o Dia Mundial da Água. Você vai conhecer empresas que investem em sustentabilidade para economizar e preservar o meio ambiente. No nosso estúdio, uma entrevista com um consultor ambiental que vai falar para a gente sobre este recurso que é essencial à vida. Vai começar o seminário para a discussão da nova ordenação jurídica do SUS. Mais de 2.000 trabalhadores brasileiros morrem por ano vítimas de acidentes de trabalho. Empresas e trabalhadores podem ajudar a reduzir este número. E como hoje é quinta-feira, tem o nosso quadro TV Esportes com Luiz Alberto Tomé. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que já está no ar pela TV Universitária. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Água. Por isso, nós preparamos uma reportagem especial que vai mostrar as boas práticas de empresas aqui de Uberlândia que têm investido em sustentabilidade. O objetivo é reduzir o consumo de água e preservar o meio ambiente. A água é uma das principais matérias-primas usadas na linha de produção desta fábrica de refrigerantes. Por isso, a gestão ambiental é uma prioridade para a empresa. Recentemente foi implantada uma série de ações para assegurar a qualidade e maior eficiência no uso deste recurso natural. Entre as principais estratégias estão a redução no consumo de água e das descargas de efluentes, além da promoção do uso consciente em todo o sistema. Um dos exemplos é a estação de tratamento de água, que cuida de todo o líquido usado nos vários processos da empresa. Alguns pontos que nós temos aí hoje, já de reuso, né, que é em torno de 20% de toda a água captada que nós entramos dentro da empresa. E outros projetos que já até então já vem sendo estudados, já temos projetos para reuso de água de efluente, né? Alguns outros projetos aí para reuso de água de chuva, por exemplo. Então, isso em momentos futuros, né, teremos aí novos projetos para estar otimizando mais o uso da água. A água utilizada pela fábrica na produção das bebidas, limpeza e operação do maquinário é proveniente de poço artesiano e do fornecimento municipal. Deste total, cerca de 20% da água é reaproveitada. Aqui são produzidos mais de 13 milhões de litros de bebidas por mês. Há 20 anos atrás, para se fabricar 1 litro de refrigerante, eram necessários mais de 5 litros de água. Hoje, com as novas ações de sustentabilidade, esse número caiu para quase 2 litros. Economia para a empresa, benefício para o meio ambiente. Para os gestores da empresa, o uso consciente dos recursos naturais é de fundamental importância e os investimentos em tecnologias voltadas para a preservação ambiental não podem parar. Desenvolvimento sustentável, né, na verdade essa é a palavra, de forma a ter uma responsabilidade com esses recursos, né, visando a preservação das novas gerações futuras, né? E não são só as grandes indústrias que estão investindo em sustentabilidade. No ramo da construção civil, essa palavra também está em alta. Muita gente tem procurado construir seguindo um padrão ecologicamente correto. Segundo esse engenheiro civil, o principal meio de se conseguir isso é através da reutilização da água da chuva. Nesse projeto aqui, a gente tem um recurso de captação de água de chuva. É uma preocupação. A gente vai poder utilizar essa água para lavação de carro, uso nos jardins. Temos aqui também o telhado verde. Apesar de ter um custo um pouco maior, ele garante que o investimento vale a pena. Eu acho que ainda hoje é uma tecnologia um pouco cara, mas que com o tempo vai baratear e com certeza compensa. Segundo este professor, os cuidados com o meio ambiente devem partir de cada pessoa e não apenas das empresas. E as práticas usadas pelas indústrias brasileiras podem e devem ser aplicadas nas residências, como, por exemplo, a economia e reutilização da água. Racionalizando o uso, fechando a água quando ela não é realmente necessária. Uma outra forma é você reusar a água mesmo na sua residência. Para ele, a consciência ambiental é a única maneira de garantirmos o futuro da vida no planeta. Culturalmente, nós temos percebido que as pessoas estão mais aptas, mais abertas, inclusive, a mudar determinadas práticas para economizar, para reduzir o consumo da água.
Mas por que a Organização das Nações Unidas, a ONU, se preocupou em criar o Dia da Água se 2/3 do nosso planeta é formado por ela? É que 1% deste líquido apenas é potável. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o consultor ambiental Eduardo Bevilacqua. Obrigado mais uma vez, Eduardo, sempre tratando de assuntos do meio ambiente, como esse tão importante, né? A gente falou que apenas 1% da água do planeta é potável. Isso significa que tem água demais, mas para a gente consumir mesmo, não é tão grande a quantidade assim. E mais crítico ainda, porque na verdade dessa quantidade de água potável, a maior parte está nas geleiras polares. Então a água que é facilmente acessada para a gente consumir, que é a água dos rios, dos lagos, dos mananciais superficiais, elas representam menos de 0,02%. Então é uma quantidade muito pequena. E nem pense em colocar as geleiras para serem dissolvidas, né? Que senão seria uma catástrofe mundial também. Uma catástrofe mundial, que na verdade vem acontecendo em parte por conta das mudanças climáticas. Mas a água é hoje, sem sombra de dúvida, no século XXI, talvez o principal desafio para nós conseguirmos garantir a sobrevivência no planeta. Agora, nesse planeta todo, nessa questão ambiental, nessa questão da água, eu já ouvi dizer que futuramente o Brasil pode ser até um motivo de guerra mundial por causa da água. Isso seria verdade, Eduardo? É verdade pelo seguinte, Kelson, o Brasil é de fato uma terra abençoada, né? Nós temos cerca de 12% de toda a água potável, dessa pouca quantidade de água distribuída no planeta, nós temos cerca de 12% delas aqui em nosso território. A maior parte dela na bacia amazônica, onde não tem o maior contingente de pessoas. Então, é uma realidade nós pensarmos que o Brasil possa vir a ser alvo de tentar buscar essa água para utilizá-la em outros locais. Então isso é muito crítico. E na nossa região ainda mais, porque a nossa região, o Cerrado, nós estamos na cumieira da América do Sul. As principais nascentes das principais bacias da América do Sul estão aqui. Então isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Pois é, e você está falando de responsabilidade. Nós, uberlandenses e todas as pessoas que moram nas cidades vizinhas a Uberlândia, elas têm tido responsabilidade ou não? Uberlândia também entra nessa questão crítica de preservação da água. Na matéria que nós vimos anteriormente, nós podemos perceber que grande parte das empresas, principalmente as maiores empresas, as que têm uma articulação melhor, elas já têm esse nível de responsabilidade socioambiental mais desenvolvida. Da mesma forma, as instituições de pesquisa, instituições de ensino e boa parte da sociedade que está mais antenada, vamos dizer assim, nesses problemas que são contemporâneos e importantes. Mas, infelizmente, nós vemos ainda no dia a dia muito desperdício, principalmente no cotidiano, como o professor Silvio falou. Então, esse é o grande desafio. A sustentabilidade do planeta está associada à responsabilidade com a água. A segurança alimentar está associada com a segurança dos recursos hídricos. Por quê? A população mundial cresce anualmente cerca de 90 milhões de pessoas. Então são 90 milhões de pessoas por ano a mais nesse planeta para consumirmos a mesma quantidade de água que existe há bilhões de anos. Então, nós precisamos aumentar a produtividade, aumentar a produção de alimentos e, ao mesmo tempo, evitar que essa água seja contaminada, como vem ocorrendo hoje no mundo. Então, de fato, a água pode vir a ser o gatilho dos principais conflitos que nós venhamos a ter. As guerras do século XXI podem ser motivadas exatamente pela disputa pela água. Você falou em responsabilidade empresarial, a gente viu a matéria da Maria Claro e do Roberto, uma matéria muito boa, inclusive mostrando bons exemplos, mas e aquele exemplo de cada pessoa? Porque tem muita gente que lava o carro, lava a calçada com mangueira, né? Fica ali horas lavando uma calçada, ao passo que poderia varrer, jogar água que pode ser reaproveitada também. Muita gente não faz isso. É aquele negócio, não, só um pouquinho, eu só estou desperdiçando um pouquinho, isso não vai fazer falta. E na verdade, se todo mundo desperdiçar só um pouquinho, vira um tantão, né, Eduardo? Com certeza. E o pior ainda é que essas pessoas, às vezes, elas são inclusive mal educadas. Quando você tenta argumentar que elas estão desperdiçando, elas são agressivas e falam, eu que estou pagando. Então as pessoas se sentem no direito de, por estarem pagando, desperdiçarem. Isso é lamentável. E, na verdade, nós vivemos numa região privilegiada, porque nós temos muitas nascentes e nós temos um abastecimento de água
satisfatória em relação a outras regiões do país e principalmente do mundo. Mas a nossa responsabilidade é muito grande. Então, é deplorável esse tipo de atitude, nós temos que alterar e nós temos que ter uma conduta mais responsável com a água. Eu sei que previsão é muito difícil prever o futuro, mas a ONU ou alguma outra organização tem previsões de se continuar desse jeito, até quando a gente consegue ter água no planeta? Sem sombra de dúvida. Inclusive o Programa Nacional, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, as comemorações do Dia da Água hoje são exatamente nesse sentido. O grande desafio é preservar a água, garantir a segurança alimentar, a segurança nutricional e a segurança dos recursos hídricos, porque a água é a mesma e as nossas necessidades aumentam a cada dia. Então esse é o principal desafio, inclusive que deve nortear boa parte dos debates da Rio+20, que é o encontro mundial que vai haver de meio ambiente no mês de junho. Tá certo. Eduardo, obrigado pelas explicações. Volte sempre aqui, tá? Eu que agradeço. Feliz Dia Mundial da Água para você. Muito obrigado. Veja como será a sexta-feira em algumas regiões do estado, a maior parte de Minas Gerais. O tempo fica parcialmente nublado, com possibilidades de chuvas rápidas e isoladas no fim da tarde. Em Uberlândia, a previsão é de chuva a qualquer hora do dia, já que a gente está falando de água. A mínima prevista é de 21 graus e a máxima de 29 graus. Sexta-feira nublada com pancadas de chuva a qualquer momento em Indianópolis, mínima de 21 e máxima de 29 graus. Em Lagoa Formosa, sexta-feira começa nublada, previsão de chuva a qualquer hora, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Sol com muitas nuvens nessa sexta-feira também em Monte Carmelo, momentos nublados com chuva durante o dia, máxima de 28 e mínima de 19 graus. Sexta-feira nublada em Centralina, previsão de chuva forte à tarde e à noite, mínima de 24 e máxima de 32 graus. E depois do intervalo, os detalhes do seminário que discute a nova ordenação jurídica do SUS. A gente volta já. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo UFO 2012. Os candidatos poderão se inscrever somente pela internet, no site www.ingresso.ufo.br, no período de 20 de março a 2 de abril. Serão oferecidas 43 opções de cursos, num total de 1.534 vagas. Processo seletivo UFO. Escolha o melhor para você. E já estamos de volta com TVO Notícias e dados da Previdência Social revelam que mais de 2.000 trabalhadores brasileiros morrem por ano vítimas de acidentes de trabalho. Empresas e trabalhadores podem ajudar a reduzir este número quando adotam a prevenção adequada. Os avisos estão por toda parte. O supervisor também fica de olho. Nessa obra em Belo Horizonte, é praticamente impossível esquecer os equipamentos de segurança. O calor incomoda bastante em relação ao cinto de segurança e ao óculos, né? Acaba suando e acaba incomodando eles. Mas a gente sempre pede eles entendem e acabam utilizando. Sabe que é necessário para o bem deles mesmos. O resultado são 330 dias sem acidentes. Além de treinar todos os funcionários, são feitas palestras sobre o assunto. O objetivo é a prevenção. O grande diferencial é como você motiva, como você conscientiza cada funcionário da importância, né, da sua autoestima, né? Porque no fundo é uma autoestima. Eu venho trabalhar e quero voltar para casa da mesma forma. Mas nem todas as empresas pensam assim. O Brasil é um dos campeões em acidentes de trabalho. O último dado do INSS é de 2009. Naquele ano foram registrados 723 mil acidentes, 2.500 deles com mortes, quase 7 por dia. Wesley sofreu um acidente em 1994. Na época, ele trabalhava como eletricista. Foram tantas falhas que ele acabou levando uma descarga elétrica de mais de 3.000 volts. O acidente deixou sequelas para o resto da vida. Eu não estava utilizando a minha luva isolante, a minha luva de proteção, a minha luva de borracha. E eu fui acometido por um choque elétrico, aonde perdi os meus 2 braços. Casos como este são comuns na Justiça do Trabalho. Em julho deste ano, uma empresa de Minas Gerais teve que pagar a indenização de R$ 2.500 a um trabalhador que sofreu um acidente. Foi instalada uma máquina no local
apropriado para a passagem dos trabalhadores, para que eles alcançassem outras máquinas. E segundo as testemunhas, os encarregados exigiam que os trabalhadores passassem por debaixo da máquina para ganhar tempo. E um desses trabalhadores, ao passar debaixo da máquina, se desequilibrou e, ao levantar, bateu a cabeça, né, na máquina, sofrendo alguns ferimentos de gravidade razoável. Segundo o juiz do processo, as provas não deixam dúvidas. A empresa não cumpriu as regras sobre segurança e medicina do trabalho. É um dever que a própria CLT impõe às empresas quando diz que o risco da atividade pertence às empresas. Então, elas não podem transferir para os trabalhadores, como se deu neste caso, né, específico, o risco inerente à prática de um ato inseguro. O que a empresa fez? Para ganhar tempo, ela submeteu o trabalhador a um ato inseguro. E por isso ela responderá, né, sob o ponto de vista da turma, pela reparação dos danos sofridos pelo trabalhador. Os empregados e trabalhadores devem ficar muito atentos e tomar cuidados necessários para não fazerem parte desta estatística. E acontece amanhã um seminário para a discussão da nova ordenação jurídica do SUS. Mas o que é isso? Nós vamos saber agora com José Veridiano de Oliveira, que é técnico administrativo, representante do Sintete, e aí faz essa organização, né, Zé Veridiano? O que é? Primeiro eu quero saber o que é essa nova ordenação jurídica do SUS. Tá bom, Kersten. Na verdade, como eu não sou formado em Direito, fica estranho até falar dessa questão. Mas acontece que nós, trabalhadores, movimentos populares, né, usuários do sistema de saúde, conselheiros de saúde, há anos que a gente vem lutando para que o SUS seja regulamentado conforme os seus princípios de criação, né, que está na Constituição Federal e as duas leis orgânicas. E isso vem há 11 anos, quase 12 anos. Então agora saiu a regulamentação da emenda 29, primeiro teve a emenda 29, que vem ordenar a questão financeira, como financiar o sistema, e agora a regulamentação dela, que é a lei complementar 141. Então, é uma nova ordenação como gestor e como a gente vai fiscalizar os recursos que será colocado no Sistema Único de Saúde. Então, é uma nova maneira, embora discutida há 11 anos, mas ela se torna nova agora. Depois a gente tem um decreto, que é 7.508, que vem regulamentar a Lei 8080, como deve ser feita agora as parcerias, a regionalização da saúde, como deve ser aplicado na prática, né, dentro do sistema de saúde. Por isso nós, conselheiros de saúde e usuário, estamos chamando de nova ordenação, porque ela traz responsabilidade para o gestor e responsabilidade para a sociedade, enquanto representação nos conselhos, né, de saúde e na questão de pensar como vai ser atendimento, colocar na prática essa ordenação jurídica que a gente tem agora. Pois é, e por causa disso vocês realizam a abertura amanhã e também no sábado esse seminário. Vamos falar um pouco dele então, o que vai acontecer durante esse seminário de vocês? Então, nós no Sintete, como sempre esteve envolvido nas questões de parceria com o movimento popular, como trabalhador, e a gente também tem representação no Conselho Municipal de Saúde, e a gente já tem uma discussão ampla nesse sentido. O que a gente pensou? Bom, já que tem uma discussão, tem duas leis praticamente novas, vamos montar um seminário para a gente discutir e entender melhor como é que vai ser essa questão. Para isso a gente tem advogados, né, pessoas estudiosas da questão da reforma sanitária, que vêm nos dar essas palestras, e pessoas representando a gestão, tanto estadual como a municipal, o pessoal da GRS, da Secretaria Municipal de Saúde, né, vem estar falando para a gente o que vamos entender dessa nova ordenação, que a gente está chamando de nova ordenação, que é essas duas leis, aliás, uma lei e um decreto, que muda como pensar o sistema. Né? A gente já tem aí os planejamentos, tem uma série de organização, mas eles vêm de alguma forma impactar em cima da questão hoje da gestão da saúde. Então vamos falar da programação. Amanhã que horas que é, onde vai ser, no sábado também o horário e o local para a gente. Sim, como a gente não tem recursos à vontade, a gente teve que priorizar, por exemplo, a abertura amanhã das 19 às 21 no 3Q, aqui no Campo Santa Mônica, né? E sábado, a partir das 8 horas, 8h30, é o lanche do pessoal que vai chegar, e a partir das 9h40 começam as palestras, né? Aí a gente tem na segunda palestra, a chama de segunda mesa, o palestrante que é o Dr. Luiz César, que é professor e representante da UAB, o Abraão Nunes, que representa o Conselho Nacional,
e o Paulo Henrique, que é da FASURBA, que vem falar de uma nova lei que eu esqueci, que foi a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalários, que também vem impactando em todo o serviço. Então essa é a primeira palestra que a gente vai ter, que vai estar falando mais dessa questão relacionada à questão jurídica, né? E aí depois vai, em sequência, tem várias outras mesas que a gente vai terminar por volta de 17h30, isso no sábado, dia 24. Tá certo. Zé Veridiano, obrigado pela presença. O tempo acabou, mas eu quero desejar a vocês que vocês tenham boas discussões lá, e que essas novas mudanças melhorem o Sistema Único de Saúde no Brasil e aqui também na nossa região. Muito obrigado. Obrigado. Viu? Isso é o nosso intuito. Tá certo. E para você que está à procura de emprego, o mercado de trabalho desta quinta-feira oferece diversas vagas enviadas pelo Cine. Aproveite para anotar. O mercado de trabalho de hoje oferece 4 vagas para ajudante de coleta e entrega. Os salários estão em torno de R$ 630. O mercado também oferece uma vaga para porteiro com salário de R$ 872. Grande oportunidade para vendedor externo, com 10 vagas e salário de R$ 800. O mercado paga R$ 1.000 com uma vaga para auxiliar de departamento de pessoal. E há uma vaga também para motorista de caminhão, com salário de R$ 1.000 mais R$ 350 de gratificação. Essas e outras vagas você confere no Cine de Uberlândia, que está localizado no centro da cidade, em frente à Praça Tubal Vilela. Mais informações pelo telefone 3231-4433. E daqui a pouco tem teatro no TVU Notícias e tudo sobre o esporte com Luiz Alberto Tomé. É o TVU Esportes, a gente volta já. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo UFO 2012. Os candidatos poderão se inscrever somente pela internet, no site www.ingresso.ufo.br, no período de 20 de março a 2 de abril. Serão oferecidas 43 opções de cursos, num total de 1.534 vagas. Processo seletivo UFO. Escolha o melhor para você. Estudantes e profissionais de medicina veterinária e de áreas afins participam do primeiro simpósio clínico cirúrgico de cães e gatos, promovido pelo Programa de Educação Tutorial, que é o PET, e pelo Grupo de Estudos de Pequenos Animais da Faculdade de Medicina Veterinária da UFO. O evento acontece nos dias de hoje e amanhã, dias 29 e 30 de março, no anfiteatro do Bloco 4K do Campus Umuarama. E como hoje é quinta-feira, é dia de TVU Esportes e tem notícias do Verdão. Quem traz os detalhes pra gente é Luiz Alberto Tomé. Noticiário esportivo hoje em ritmo de Fórmula 1. Torneio Interligas de Basquete Brasil-Argentina. Os brasileiros Unitri e Pinheiros farão a grande decisão na noite de hoje na Arena Multiuso do Sabiazinho. Os horários foram modificados. Atenção, modificados por volta de 13 horas de hoje. Nesse momento, estão em quadra Lanús e Libertad. Jogo iniciado às 18 horas e 30 minutos. A grande decisão para apontar o finalista brasileiro nesse torneio Interligas acontecerá às 20 horas e 30 minutos entre Unitri e Pinheiros. Portanto, 8h30 da noite, Unitri e Pinheiros na Arena Multiuso do Sabiazinho, decisão da chave A do torneio Interligas. A chave B será disputada na Argentina a partir de amanhã, com 2 representantes brasileiros, Bauru e Paulistano, e 2 argentinos, Peñarol de Mar del Plata e Obras Sanitárias. Bom, agora o futebol. Campeonato Mineiro do Módulo 2, Uberlândia está se preparando para a grande missão quase impossível. Sem contar com o Tom Cruise, Uberlândia precisa de 14 ou 15 pontos no segundo turno para alcançar a classificação. Verdão encerrou o primeiro turno com 5 pontos ganhos na 5ª colocação. A TV Universitária foi conferir o treino do Verdão na tarde de ontem. A palavra-chave no treino do Verdão ontem foi mudança. Agora é hora do tudo ou nada. No coletivo realizado no Parque do Sabiá, o técnico Wellington Fajardo confirmou várias trocas. Dentre elas, a saída de André Neles da ofensiva, a saída de Bruno Lourenço da zaga e a entrada de Fábio Fidelis.
Até sábado, muita coisa pode mudar, já que para garantir a tão sonhada vaga do Grupo A no quadrangular final, o Verdão, vice-lanterna com apenas 5 pontos, vai precisar suar a camisa e vencer pelo menos 4 jogos dos 5 que ainda deve fazer na competição. A próxima partida acontece no sábado, no Parque do Sabiá, às 16 horas, contra o time do Mamoré. Bom, vocês viram aí a movimentação do Uberlândia, várias alterações na equipe. O Verde precisa de 13 ou 14 pontos no segundo turno. Vai disputar 15. Uma missão quase impossível. E o astro da missão impossível, Tom Cruise, está nos Estados Unidos. Portanto, complicado para o Verde. Outro detalhe importantíssimo. 4 equipes estão posicionadas à frente do Uberlândia na tabela de classificação. Trocando em miúdos, o Uberlândia precisa de todos os pontos e precisa também de tropeços dos 4 concorrentes. Isso é quase difícil, é quase complicado, é quase impossível. Estes os destaques do esporte nesta quinta-feira. Um abraço a todos e até segunda. Obrigado, Tomé. O Tomé que volta na próxima segunda-feira com o TVU Esportes aqui no TVU Notícias. Fortalecer os laços do teatro na América Latina. Este é o objetivo do projeto Provisões, realizado pelo Grupo Pontapé de Teatro com apoio da Diretoria de Cultura da Universidade Federal de Uberlândia. Vamos escolher um contexto dessa sequência inconclusa de diálogo que vocês escreveram agora, né? Uma expedição de encontros voltados para conhecer e discutir o teatro na América Latina. A ideia foi trazer oficinas e trazer pessoas que têm experiência, tanto de grupos brasileiros quanto de pessoas da América Latina, de grupos na América Latina, para trazer a sua experiência. Conhecer, trocar, compartilhar experiências em meio a uma diversidade de universos. A proposta é uma oficina onde que a gente pode entender um pouco de processos diferentes do fazer teatral e depois uma palestra, que aí vai trazer um pouco mais, né, de experiências práticas, de contextos da América Latina e também do Brasil. Ariel é um dos profissionais convidados do projeto Provisões. O artista argentino explica que esta troca de informações é importante para o mercado da arte. Às vezes o conceito América Latina fica um pouco assim, com uma categoria, e as pessoas acham que tudo é a mesma coisa. Então, quando a gente faz um festival, essas trocas, a gente descobre que não é assim, que as pessoas na Amazonas têm uma história, que as pessoas em Montevideo têm outros sonhos, que todo mundo na América Latina que tem sonhos parecidos. Mostras técnicas, experiência no teatro e exercícios de interpretação que chamaram a atenção de Nádia, que é estudante de teatro na Universidade Federal de Uberlândia. Interessada no tema mesmo, dramaturgia, né? E na maneira com que a gente pode conseguir enxergar a dramaturgia de diferentes formas, não só da escrita, mas também do diretor, do ator e outros tipos de dramaturgia. E com essa reportagem, o TVU Notícias de hoje fica por aqui, mas lembrando, amanhã às 6h30 da noite a gente volta com mais informações para você. Uma ótima noite a todos, a gente se vê amanhã.